amigos do esporte, aquele abraço. Aqui é o programa Max Esporte, com a ausência do nosso Ricardo Mazella nessa terça, mas terça-feira que vem ele volta a comandar o seu programa Max Esporte aqui na TV Max, sempre de 8 horas da noite tem o programa, mas meia-noite você tem o repeteco para você curtir também aqui na TV Max, tá certo? O Max Esporte tem o oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. E daqui a pouquinho a gente vai para os nossos mosqueteiros, trazer aí o papo dos mosqueteiros. Tem muito assunto para a gente conversar nesses 3 blocos desse programa Max Esporte. Mas a gente começa com basquetebol, tem campeão da NBB, tem basquetebol norte-americano em fase de decisão. Então a gente vai de Chuá mandar essa bola para o Marcos Bigu Mendes. Alô, Marquinhos! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E na semana passada, nós tivemos a 4ª partida da série de melhor de 5 entre Flamengo e Franca. E Franca venceu o jogo por 80-65, sagrando-se a nova campeã do basquetebol da NBB versão 2022. Franca jogou muito bem e fechou a série em 3-1. A equipe liderada pelo ala pivô Lucas Dias não deu chance para o Flamengo, que não teve uma boa atuação dos seus principais jogadores. Apenas Rafa Mineiro jogou muito bem. Olivinha, Franco Balbi e Iago não foram bem no jogo. Já pelo lado francano, tivemos Jorginho com uma boa atuação, o americano Jackson jogando muito bem e o armador Scala vindo do banco e matando bolas importantes de 3 pontos. Parabéns para a Franca, que adquiriu mais um título para a sua jornada de força do basquetebol brasileiro. Muito bem feito para a Franca, que liderou o campeonato desde o início até o final. Já pela NBA, o Boston Celtics foi a São Francisco ontem à noite e perdeu por 104-94. Agora a equipe do Golden State Warriors lidera a série por 3-2 e está a uma vitória para se sagrar campeã da temporada 2022. Wiggins teve uma partida sólida, anotando 26 pontos e pegando 13 rebotes, seguido por Klay Thompson. Stephen Curry não foi muito bem nos arremessos, mas ajudou de outras maneiras. Já o Boston Celtics alternou bons e maus momentos na parte individual de seus jogadores, mas não foi o suficiente para vencer. O próximo jogo será na quinta-feira, na cidade de Boston. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, tá bom? Um grande abraço e nos veremos na semana que vem para mais um Bola Laranja. Tchau, tchau. Valeu, Biguzinho. Aquele abraço para você. Agora é a hora do nosso E-Games com Paulo Bizarro. Tá bem na pesquisa, hein, meu querido Paulinho? É o Paulo Bizarro com a gente, esse quadro que realmente é um espetáculo aqui no Max Esporte. Vamos lá, Bizarro. Alô, alô, galera do Max Esporte. Muito boa noite! E-Game chegando cheio de notícia boa para aqueles que curtem um bom game. Evento que aconteceu no último dia 12 de junho, domingão, dia dos namorados, um presentão da Xbox Ambassador Showcase, trazendo a parceria da Ryo com a Game Pass do Xbox, com jogos como Valorant, League of Legends com todos os seus campeões desbloqueados e Legends of Runeterra para você na Game Pass. Jogos como Diablo 4, Persona 5, Starfield, Overwatch 2,
Ask 2 foram exibidos, além desse que vamos mostrar agora, Redfall, um jogo de tiro em primeira pessoa, onde você vai encarar vampiros que conseguiram cobrir a camada de sol e conseguem ficar livre dos danos. Você vai encarar junto com seus amigos, agora na sua tela. Curte aí esse lançamento exclusivo do Xbox e PC para 2023, agora na sua tela. Achei alguma coisa. Ah, agora eu preciso mesmo entrar ali. O que é aquilo? E onde vai dar? É algum tipo de consciência coletiva. É impossível. Ó o cinema ali. Eu vinha muito aqui. Por que eles tinham que estragar isso pra mim? Ah, merda. Fiquem alerta, está prestes a desabar. All of the grannies wanna sip they tea. And you come on marching in. All ugly like a brown fur cardigan. We can skip that monologue and arguing. I'm like... Jogaço! O evento teve também um videozão de Diablo 4 que mostrou a quinta classe de heróis do game. Curte aí! You will be a priest of Rathma. A necromancer. And you will not confront the darkness alone. We are the speakers of the dead. And the dead have no mercy. Ainda falando do Xbox, foi lançado nos últimos dias um aplicativo para você jogar direto nas TVs Samsung sem precisar do console. Já está sendo chamada de Netflix dos games. Vale a pena você dar uma conferida. Para finalizar, um pouquinho de competição. No último final de semana estreou o segundo split do CBLOL, com Red Kennedy e Fúria arrebentando com 2 vitórias consecutivas cada. Quem não foi muito bem, com 2 derrotas consecutivas, foram a Rensga e a Fla Sport Los Grandes, que estreou na competição, inclusive perdendo para o seu arquirrival no Free Fire, a Loud. Mas tem muita competição vindo por aí e a recuperação ainda pode acontecer. Eu vou ficando por aqui até semana que vem com muito mais de game esporte eletrônico. Obrigado a todos. Tchau! Valeu então, Paulinho, aquele abraço para você. E a gente volta agora para os mosqueteiros, para trazer aqui os detalhes em relação ao início desse primeiro bloco. Já trouxemos o basquete, já trouxemos games, e vamos para os mosqueteiros, meu querido Douglas Emanuel. Isso aí, Jorge Ramos ao meu lado, Valdir Luiz, que tem de Botafogo, Valdir Luiz do outro lado, o Bocão, Octávio Bocão, e o nosso Cláudio Afonso, porque o Vasco da Gama é o único invicto de todas as séries dos campeonatos brasileiros, hein? Em 12 rodadas, o Vascão ainda não perdeu. Mas a gente vai falar desse assunto no segundo bloco. Tem o Flamengo com o novo técnico, tem o Fluminense que perde, ganha. É aquele negócio, né, do Robin Hood, não é isso? Pega do rico, dá para o pobre, essa história toda. E tem o Botafogo no último bloco para a gente falar e conversar aqui, com certeza. Vamos começando a falar do Campeonato Brasileiro. Esse nível que o próprio Bocão já falou aqui em várias vezes, o nível do Campeonato Brasileiro da Série A esse ano. E eu começo com o nosso Jorge Ramos. Esse desnível, você esperava esse desnível depois de 2, 3 campeonatos com logicamente, tendo um time disparado e agora essa questão de sobe e desce do Campeonato Brasileiro? Oi, meu querido Jorge, boa noite. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite a você, Bocão, Cláudio Afonso, ao meu querido Valdir Luiz e a você que está em casa.
Olha, para te dizer a verdade, não. Eu achava que o campeonato ia ser assim, com alguns favoritos, né? Como o Atlético Mineiro, como o Flamengo, até o Palmeiras também, né? Palmeiras que lidera. Eu achei que ia ter uma certa favoritismo para esses clubes. Mas não, o campeonato está muito embolado e quem ganha sai lá da 15ª, vai para a 5ª colocação. Eu acho que isso é bom. Eu acho que o equilíbrio é muito bom, né? Cria, né, uma expectativa boa no campeonato e há uma alternância de colocações. Eu gosto muito, Borges. E eu acho que o campeonato, pelo menos a tendência, né? E quando se cria uma tendência, provavelmente isso vai assim até o final. Aí, ali, nas últimas rodadas, começa ali sim a definição daqueles que vão disputar Libertadores, Campeonato, Sul-Americano e até o próprio rebaixamento. Borges. Agora o Valdir Luiz, outro botafoguense lá na ponta direita, jogando que nem o Garrincha. O nosso querido Valdir Luiz, o detalhe é o seguinte, tem 3 paulistas nas 4 primeiras colocações, Valdir. E você é num tempo, você que somos mais velhos aqui, é de um tempo que só dava paulista na frente e a gente ficava louco. E nós estamos nessa era do Campeonato Brasileiro. Boa noite para você, Valdir. Boa noite, um abraço, Borges, um abraço para o Jorge, para o Bocão, para o Cláudio Afonso, para você que está em casa nos acompanhando. Olha, Borges, o problema é que é muito cedo ainda para você fazer qualquer avaliação. Estamos indo para a 12ª rodada. Mas o que eu acho de interessante, de bom, concordo com o Jorge, é que está muito embolado. O campeonato está muito embolado. Você ganha 2 jogos, tu dá uma disparada. Você perde 2, tu cai com o risco de entrar na zona de rebaixamento. Então, e os considerados favoritos, antes de começar a competição, Flamengo, Atlético e Palmeiras, só o Palmeiras está fazendo seu dever de casa, é o líder do campeonato. O Flamengo está muito mal, perto da zona de rebaixamento, está no 7º técnico na gestão do Rodolfo Landim, vamos ver se o Dorival vai acertar. O Atlético está muito mal, né? Já que é a cabeça lá do Mohamed, levou uma goleada do Fluminense, fazendo uma partida horrorosa, e outras equipes estão crescendo. Internacional, o Atlético Paranaense, olha os treinadores brasileiros, Mano Menezes, Luiz Felipe, o próprio Fernando Diniz está começando a fazer um bom trabalho no Fluminense, fez uma belíssima partida na quarta-feira, mas no sábado já não foi tão bem. Então algumas equipes começam a crescer. O Corinthians é uma surpresa agradável, mas eu acho que não tem elenco para brigar pelo título. Então estou muito embolado, é muito prematuro. Claro que a supremacia do futebol paulista hoje é notória. Até mesmo o Santos, que era considerado uma equipe que não brigaria por nada, de empate a empate está somando um pontinho. E o São Paulo tem um grande problema, na minha opinião. A janela do mês de julho, o São Paulo vai perder muitos jogadores. Então eu diria que o campeonato está muito equilibrado, tirando o Palmeiras, que é um ponto fora da curva, e o que vai pegar é a partir de julho. Muita gente vai perder jogador e vai ter gente que não vai repor. Isso é que pode ser o diferencial na sequência dessa competição, Borges. Meu querido Cláudio Afonso, você esperava, por exemplo, a Série A no nível tão baixo, que, como disse o Valdir, a questão da Série B. A Série B, por exemplo, você esperava que todos os grandes clubes estivessem disputando essa parada das 4 vagas para a Série A do ano que vem? Boa noite para você, Cláudio Afonso. Boa noite, Borges. Boa noite ao Valdir, Jorge Ramos, Bocão, a nossa audiência qualificada no Max Esporte nessa noite de terça-feira. Olha, o Campeonato Brasileiro, eu acho que eu sempre espero equilíbrio, né? A gente teve há alguns anos alguns clubes que se distanciaram, fizeram campanhas que assumiram ali a dianteira e assim mantiveram até o final. Esse ano havia expectativa de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, os 3 distanciassem. Eu nunca acreditei muito nisso, eu esperava um pouco mais de equilíbrio. De certo que só o Palmeiras distanciou e dos 3 quem está decepcionando é o Flamengo. Na Série B esse ano a gente está vendo que os 5 clubes de maior camisa, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Sport, estão ali brigando pelas 4 vagas. Um vai sobrar, né? Eu acho que o campeonato é muito longo, mas pelo menos é um bom início que parece que a Série B, ao contrário da Série A, não vai ser tão equilibrada, com esses 5 clubes mais fortes, de camisa mais pesada, se distanciando dos demais. Agora, o único que falou aqui, o Octávio Bocão, que disse que o nível estava muito baixo, nem comparando com a Europa, comparando com os outros campeonatos brasileiros que aconteceram anteriormente. Bocão, boa noite para você. O nível continua muito baixo? Muito boa noite, Borges. Boa noite, Jorge Ramos, Valdir Luiz, meu grande amigo.
Cláudio Afonso. Na realidade, não há equilíbrio nem desequilíbrio. Na realidade, não há mais atrativo, principalmente para os clubes de maior investimento, porque jogam competições paralelas de um nível muito maior. Então, o nível de exigência para os times de menor investimento acaba sendo no limite. Então, por isso que eles equilibram o campeonato da Série A. Fortaleza, o Ceará, o Botafogo. O Fortaleza, nem tanto, está em último lugar. Tem times que não vão disputar título aqui no Brasil. Internacional, Santos, São Paulo, não vão disputar títulos. Então, na realidade, eles criou uma expectativa de que Flamengo, Corinthians, Palmeiras e o Atlético Mineiro fossem os candidatos ao título. Só que eles jogam campeonatos paralelos com mais importância. O brasileiro deixou de ser uma atração. 38 rodadas, cansativo demais. Você tem uma Copa do Brasil curta, de mata-mata, de 11 jogos somente. Você tem uma Libertadores, todo mundo quer, tá muito fácil. Virou a mini Copa do Brasil, a Libertadores. Então, o atrativo do Campeonato Brasileiro acabou. Não tem mais o brasileiro, ninguém quer jogar mais o brasileiro para ser campeão. O Palmeiras já foi campeão 8 vezes, Flamengo. Então, não tem como mais dizer que é equilíbrio, há equilíbrio e desequilíbrio. Não é mais atrativo, não é mais atrativo o Campeonato Brasileiro. Valeu então, Bocão. Olha aqui, passa para mim aqui, meu querido Douglas Emanuel. Terminamos o primeiro bloco, já começou a esquentar, opiniões diferentes, você analisando aí aqui o programa Max Esporte, sempre às 8 horas e à meia-noite tem o encontro marcado com o Repeteco. Sempre em nome de RedeTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. E você já sabe, daqui a pouquinho, o segundo bloco, falando de Vasco, de Flamengo, de Fluminense, o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, Repeteco, meia-noite, analisando, discutindo, informando os principais assuntos envolvendo o futebol do Brasil, com destaque maior para os clubes do Rio de Janeiro. Sempre no oferecimento de RedeTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E também de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, Bye Bye Lixo. Valeu, RedeTV. Vamos em frente com a nossa resenha raiz, nosso papo raiz da televisão brasileira aqui na TV Max. É isso aí, garoto. 3 anos no ar, discutindo, informando, e todos os nossos programas você encontra no YouTube, no canal do Max Esporte. Tem tudo lá, tudo lá no nosso YouTube. Bom, olha aqui, ó. Vamos em frente, bota meus mosqueteiros na linha. E o Vasco jogou em Londrina, ganhou, legal. O Fluminense jogou em casa, ganhou, legal. O Flamengo ganhou, perdeu, ganhou um catiripapo, ganhou uma sova do Atlético Mineiro domingo. Todos os resultados, Flamengo, Fluminense e Vasco, normalíssimos, friamente analisando, eu não sei se alguém discorda disso. Normais, o Flamengo perdeu para o Atlético, o Fluminense em casa, o Vasco, Londrina, o Londrina está fedendo a peixe, está mal, aquele negócio todo. Agora, surpreendente, eu queria falar e me deter mais no Botafogo, que o Botafogo vinha mal, o nego criticou o técnico, e é isso, é aquilo, aí o Botafogo ganhou do São Paulo e foi jogar contra o Internacional no Sul, e de repente, quer dizer, o Internacional entre os 4 primeiros, Mano Menezes não perdeu, e o Botafogo foi lá e deu uma chinelada bonita em condições adversas. Bocão, você fez esse jogo para o Botafogo TV. Não é falar do jogo tecnicamente, taticamente, hoje é terça-feira, já discutiu. Mas como é que foi, na sua concepção, que viu todos e trabalhou em todos os jogos do Botafogo, o que fez essa mudança para o Botafogo vencer? E depois a gente fala mais de arbitragem, das coisas negativas do jogo.
Primeiramente, boa noite, né? Porque eu tive um probleminha de internet no primeiro bloco e eu não pude comparecer aí. Mas, evidentemente, foi um momento épico, né, para o Botafogo. Coisas que acontecem com o Botafogo. A correlação que o Botafogo tem com a seleção brasileira, com a nossa Paty, filha do Félix, aí no primeiro bloco, falando sobre o tricampeonato. O Botafogo, dia 21 de junho de 89, depois de 21 anos, se consagrou campeão carioca. E é um momento na minha vida espetacular que eu jamais esqueci. Eu não pude participar da Copa de 70, porque eu tinha 2 anos de idade, e é uma data, para mim, inesquecível na vida. E o Botafogo, a entrega dos jogadores foi sensacional. Parabéns a esse time que se superou. Bom, olha só, um final. Só um complemento rápido. Esse jogador, o time todo se entregou, mas o Patrick de Paula, que foi um jogador muito criticado, sem ter feito absolutamente nada nesse ano, teve alguns problemas no ano passado, fez uma partida extraordinária hoje, jogando ali. Assim como o Piazon. Como o Piazon também. Enfim, só para fazer esse registro aí, né, desse jogador que foi muito criticado, que agora está jogando. Exato. E o Jorge ficou tão emocionado que ele está com o jogo na cabeça, no coração aí, né? Jorge está tão emocionado. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu gravei uma coisa, né, pensando que era errado. Sabe quando você pensa errado? Luciana, só falta o Valdir Luiz hoje aqui para fechar acumulado. O Valdir esculhambou o Luiz Castro. Hoje ele ia falar: é maravilhoso, o nosso Pato Rouco. É ou não é, Lu? Para fechar, porque com certeza. O Jorge emocionado, o Bocão fazendo discurso. E esse bloco número 2 foi todo dedicado ao Botafogo por essa vitória realmente épica, maravilhosa, na garra, na vontade, na porrada, contra a arbitragem, contra tudo e contra todos. Parabéns ao Botafogo. Né, Lu? Isso, com certeza, então tá, exatamente isso. Tá bom, então, olha só. Falamos de Botafogo com todo o merecimento, não há dúvida disso. Jorge Ramos e Otávio Bocão quase foram as lágrimas depois do jogo do último domingo, começando às 6h no gigante da Beira-Rio e agora no próximo domingo, pegando o Fluminense lá no Engenhão, no Newton, no estádio Newton Santos. Já já a gente volta com a reta final do Max Sport, sempre oferecimento de Rede TV e Bye Bye Lixo, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, aqui na TV Max, sempre 8h, repeteco meia-noite, a resenha raiz, todos os programas no YouTube. Se perdeu um, vai lá e vê mais uma vez, ou vê pela primeira vez no YouTube. 3 anos juntos, graças a vocês. É isso aí. Oferecimento, você já sabe, Rede TV do meu amigo Júlio Consentino. Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Beleza, Bye Bye Lixo, beleza, Rede TV. Vamos em frente aqui com o nosso Max Sport. Bota a galera na tela mais uma vez, meu querido Douglas Emanuel, o homem mais apaixonado do Brasil, depois de Otávio Bocão. Luciana, sendo apaixonado assim? Não, eu acho que não, né? Como o Bocão e o Douglas, acho que não. Jorge tem uma estrada bonita, já eu também, então tá tudo certo. Olha Quase aqui, 9 olha horas aqui. da noite, a Érica tá dormindo, minha esposa. Tá vendo? Tá legal. Tá te esperando, Bocão, tá te esperando para você roncar ao lado dela. Olha aqui, ó. Vamos em frente. Hoje, 21 de junho, terça-feira, dia da conquista do título do Botafogo em 89 e dia também do tricampeonato brasileiro. Tricampeonato do Brasil,
tricampeonato mundial. Fui valorizar, quase que eu me enrolei todo aqui, com aquele time sensacional, rapidinho, sem esticar. Félix, Carlos Alberto, Brito Piazza e Everaldo. Clodoaldo e Gerson. Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. É isso aí. Maior time de todos os tempos. Rapaziada, em 70. Bom, falamos disso. Olha só, Flamengo jogou, perdeu, já foi analisado bastante. Mas no que você espera de Flamengo e Atlético amanhã? Copa do Brasil, ok. É outra competição, mas no Mineirão, mais uma vez, o Flamengo chegando mais preocupado, porque com essa vitória do Galo, eu acho que dá muita moral. O que o Flamengo tem que fazer, Lulu? Primeiro, os jogadores têm que ter maior comprometimento. É algo que falta muito, salta aos olhos. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque acaba influenciando, ou acaba não influenciando, o melhor termo, mas caindo numa área bem sensível, que é profissional, e a gente tem que tomar muito cuidado e ter responsabilidade ao falar isso. Mas assistindo ao jogo do Flamengo, vendo o jogo no domingo, realmente não dá, não é problema do técnico, eu sempre defendi isso. Acho que não era problema do Paulo Souza, Renato Gaúcho, claro, tinha os seus problemas, o Ceni, enfim, Domenech. O problema é o elenco, o problema é uma omissão de uma diretoria que faz uma política que não cabe ao clube, uma diretoria que usa o nome do clube em virtude própria e acaba jogando o time como está. Realmente, sem comprometimento, amanhã o Flamengo não vai a lugar nenhum. Foi muito ruim a maneira como ocorreu a derrota domingo, com todo o respeito ao time do Atlético, mas realmente não dá para alguns jogadores, entre eles o Arão, que inclusive deu uma declaração dizendo que estão em início de trabalho. Pelo amor de Deus, né? O clube, o elenco permanece há não sei quantos anos, troca técnico, mas está sempre iniciando o trabalho e nunca ninguém faz nada. Não dá. Não dá, realmente não dá. O desabafo, vamos falar depois mais um pouquinho, porque o Douglas Equimanuel falou que Bruxelas já está ok. Tá ok? Boa noite pra gente, boa madrugada pra você, Paulo César Oliveira. Valeu, Mazela, saudações a ti, a Luciana, ao Jorge Ramos e ao felicíssimo Otávio pela grande vitória do Botafogo, aqui direto de Bruxelas, capital da Europa, com as notícias mais importantes do futebol europeu. Isso, Paulo César Oliveira, feliz com a vitória do seu Fluminense, do nosso Fluminense, Paulinho. Olha só, comanda o mercado, me responde logo, sem enrolação. Comanda o mercado aí. Mazela, em período de pré-época, a principal atração no futebol europeu é, sem dúvida nenhuma, a abertura do mercado de transferências. O futebol europeu vive as primeiras negociações, como já confirmada na última semana, a ida de Haaland do Borussia Dortmund da Alemanha para o Manchester City. Na última semana, a confirmação oficial da saída de Sadio Mané do Liverpool indo para o Bayern de Munique. Nesta semana, uma possibilidade agita ainda mais o futebol europeu. Bernardo Silva, o favorito de Josep Guardiola no Manchester City, pode sair da Inglaterra e ir para o Barcelona. O Manchester quer segurar os... Mas, como sabem, é uma multa rescisória grande, mas que, se for paga, tira o jogador do Manchester City e o leva diretamente para Barcelona. Em uma época onde as transações ainda fazem a atração, mas uma restrição muito grande acontece no momento no futebol europeu, o que diminui o volume em termos financeiros nas transações de jogadores. A grande crise que atravessa a Europa por conta de uma pandemia e, no pós-pandemia, a guerra entre Rússia e Ucrânia, o que vai limitar sensivelmente a continuação deste mercado de transferências do futebol da Europa, Mazela. Valeu, perfeito, seu Paulo, perfeito. Quem você quer perguntar com quem? Quem que você quer ouvir agora? O Jorge Ramos? Tá legal, Jorge, ele quer te ouvir, Jorge. Legal, Paulo, aquele abraço para você, muito bom saber que você está por aqui. Olha, Paulo, eu quero saber de que forma a guerra lá entre a Rússia, né, que a Rússia está protagonizando nesse momento, pode influenciar nos campeonatos europeus. O que está acontecendo, Paulo? Jorge, é extremamente difícil se fazer uma previsão otimista em relação ao futuro da Europa, que é certamente uma reviravolta autêntica no futebol europeu. Jorginho, essa inflação realmente é complicado, né, Paulo? É complicado a parada aqui. Você quer ouvir quem agora? Tá falando aqui pelo ponto?
Bocão ou Luciana? Tá legal. Luciana, Bocão, você é o último, se ferrou. Fala, Luzinha! PC, querido, um beijo para você, saudades, espero que esteja tudo bem por aí. Bom, quero saber sobre as revelações aí do time do Porto e também parece que teve uma transação que não deu certo com o Arsenal, mas vai com o PSG. Conta pra gente aí essas fofocas aí que tá rolando aí. Luciano, o Futebol Clube do Porto é considerado no futebol europeu dos grandes clubes. Já venceu 2 Ligas dos Campeões e, obviamente, um clube respeitado. Mas quando se fala em negociações, é dos principais do futebol mundial. É conhecido como sendo um formador rápido de grandes jogadores e um negociador exímio. Mais uma vez, o Porto, ao que parece, fez 2 excelentes negociações com um grande encaixe financeiro. Depois da especulação de Vítor Ferreira para o Arsenal, Vítor Ferreira é conhecido como Vitinha no futebol português, ele foi a grande revelação da temporada. Ao que tudo indica, ele vai mesmo para o Paris Saint-Germain, que desembolsou 40 milhões de euros o valor da transferência, e que esse valor não é qualquer problema para um clube patrocinado pelo Qatar, e conseguiu, nesse caso, adquirir o jogador do Porto. Ainda não foi confirmado oficialmente, mas é uma questão de horas. Outra negociação também na calha, e que pode acontecer o quanto antes, é de Evanilson, ex-atacante do Fluminense e que saiu do Brasil para o Futebol Clube do Porto. Ao que tudo indica, seria então o substituto de Vitinha em termos de mercado inglês. Ele iria para o Arsenal e o valor está calculado em 70 milhões de euros, sendo que o Fluminense receberia uma parte dessa negociação como clube formador do jogador. Paulinho, fofoca é com você. Você está se tornando um fofoqueiro, hein, Paulo? Negócio é o seguinte, só sobrou ele, Paulinho, agora você tem que responder para ele. E ele quer terminar o programa, quer ir para o quarto, quer logo descansar. Mas primeiro faz a pergunta para o Paulo César Oliveira, Doce Bocão. Meu grande abraço para o meu amigo PC. Olha só, tá virando fofoqueiro Leão Lobo aí da Bélgica, hein? Eu vou te falar, hein? Só para lembrar você, ó, depois dessa temporada brilhante do Vinícius Júnior, será que ele fica no Real Madrid? Conta pra gente aí, por favor. Grande Otávio, saudações para ti e para toda a torcida alvinegra em delírio autêntico com essa vitória magnífica do Fogão, ganhando realmente de maneira sensacional em Porto Alegre, em pleno estádio Beira-Rio contra o Internacional e ultrapassando a tudo e a todos, inclusive a este VAR brasileiro que, com licença do meu comentário, deve ser realmente revisado. A atuação do VAR tem sido nefasta e tem prejudicado o futebol brasileiro, adulterando muitos resultados. E só não adulterou o resultado do último fim de semana porque o Botafogo se superou e fez um jogo brilhante. Quanto à tua pergunta, negociação ou não de Vini Júnior, ele foi pretendido no futebol europeu, Paris Saint-Germain esteve em cima do jogador, também o Arsenal de Londres também esteve tentando a negociação, o Real Madrid aumentou o contrato, ou seja, aumentou também a multa rescisória, garantiu a continuação do jogador e, logicamente, depois de marcar o gol na final da Champions League, seria praticamente impossível tirá-lo do Real Madrid. Portanto, Vini Júnior fica no Real, é mais um reforço, entre aspas, a sua continuação vai reforçar o ataque e, obviamente, se espera do Vinícius Júnior uma temporada ainda melhor. Vai ser a temporada da confirmação, depois de algumas hesitações na primeira época, onde muita dúvida foi lançada ao jogador, de uma afirmação na segunda época. Vamos esperar então mais uma época do jogador, sendo que depois do gol marcado na Champions League, a expectativa é muito grande e todos esperam que Vinícius Júnior vire então, transforme-se então no principal jogador brasileiro a atuar no futebol europeu. Valeu, Paulinho. Grande abraço, um beijo carinhoso para você, aí direto de Bruxelas, na Bélgica. Max Sport tira onda, correspondente, amigo, jornalista competente, direto da Bélgica, Bruxelas. É isso aí, garoto. A Lulu falou, a Luciana Campos, falou Lulu, deixa eu intimidar, mas do programa Luciana Campos, jornalista, né, marcando exatamente e tal. Rapidamente, que o programa está bem corrido hoje, os assuntos realmente variados, importantes, principalmente as lambanças da arbitragem, é uma vergonha, pitando por camisa, com camisa, é uma vergonha, tomara que melhore. A Luciana levantou a questão da profissionalização, Botafogo, Corinthians, pênalti, enfim, já está falado, tomara que haja profissionalização para diminuir o impacto de erro. Jorge, rapidinho, Flamengo Atlético amanhã. Olha, o jogo deu uma motivação extraordinária
para a equipe do Atlético. Certamente vai ter muito mais gente do que teve no último jogo, né, no domingo, e o Flamengo precisa se organizar. Acho que o sistema defensivo do Flamengo muito fraco ali, com o Pablo, né, e o Rodrigo Caio, não estão se entendendo. A entrada do Arão, né, foi muito ruim também. Ele jogou à frente dos zagueiros, quando geralmente ele joga um pouco mais atrás, distribuindo a bola. E o Dorival tem 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. E você sabe que no Brasil 3 derrotas, 4 derrotas, derruba treinador. Então, pelo amor de Deus, Jorge, vai cair mais um com 5 jogos, tá bom. Atlético favorito. Tá em cima da hora, Bocão. Flamengo Atlético. Mas era só pincelando um pouquinho que a Luciana falou, que ela foi muito feliz em relação ao Flamengo. O Flamengo hoje, ele inflacionou o futebol brasileiro. Por quê? A gente é da época que os jogadores ganhavam bicho com a vitória. Esses jogadores hoje, qualquer 50 mil reais não faz diferença no orçamento deles. Porque o Flamengo, os jogadores, a folha do Flamengo é 30 milhões de reais. Então esses jogadores são inflacionados, não vão dar o máximo mais. É um time que tem que rejuvenescer para conseguir algo. Eu não sei, é muito difícil ter uma previsibilidade em relação ao Flamengo e Atlético. Desce no muro, quem ganha? Flamengo ou Atlético? Desce no muro, deixa de frescura. Desce Flamengo ou Atlético? Atlético. Muito obrigado. Olha só, quinta-feira, Fluminense, vamos acelerar, por favor. Fluminense e Cruzeiro, Copa do Brasil, primeiro jogo no Maracanã, Lu. Fluminense, eu acho... Caraca, é difícil. Você ia dar aqui, agora que... É agora que eu parei para pensar. Olha, eu acho que o Fluminense leva 1-0. Muito obrigado. Vou te dar aumento, Lu, porque eu sou a tua resposta. Fala, Bocão. Quem ganha? Fluminense de forma objetiva. Fluminense ou Cruzeiro? O Cruzeiro está numa crescente enorme na Série B. O Fluminense vem fazendo uma boa temporada também. É um jogo difícil, é empate. Você está fora do próximo programa, Bocão. Jorge Ramos. Quem ganha? Fluminense ou Cruzeiro? Olha, é um jogo de muito equilíbrio, eu diria. Eu acho que o Fluminense está ainda oscilando, é irregular. A equipe do Cruzeiro vem crescendo. Esse jogo é para empate, 1-1. Eu aviso todos os telespectadores, ouvintes que vão depois, que os senhores Jorge Ramos e Otávio Bocão estão participarão do próximo programa, domingo que vem, depois do resultado de Fluminense e Botafogo, eles não chorar na cama, que é o lugar que o Flusão vai atropelar esse time do Bocão, esse time do Jorge, esse time do seu Valdir Luiz. Terça-feira vocês não verão eles aqui no programa. Bom, gente, e para fechar, só o Botafogo Fluminense domingo, brasileiro. Quarta-feira, Flamengo e Atlético Mineiro, Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro. Fluminense atropela o Cruzeiro, Série A contra Série B. Olha a minha cara aqui de louco. Então da Série C, né? O Vasco. Hein? Pulou. Se você for um cara que saiba ler e procurar a história do futebol, você não diria essa bobagem. Mas vamos em frente. Tomou na canela, tomou na canela. Olha aqui, ó. Começo com você, Bocão. Vasco e Operário sexta-feira, São Januário. Vasco, claro que o Vasco. Meu grande amigo Maurício Souza vai fazer um grande trabalho no Vasco da Gama e é super competente, um baita treinador. Vamos descobrir um grande treinador. Tomara que você tenha razão e toda a sorte para o Mauricinho à frente do Vasco da Gama. Jorginho, para você, Jorge, Vasco e o simpático Operário do Paraná. Eu acho que o Vasco vence, embalou, está num momento excelente. Vasco vence o Operário, tranquilamente. Essa reta final é toda acelerada, é uma loucura, é uma doideira. Lulu, Luciana Campos, fecha o programa com seu palpite a respeito de Vasco. O Vasco venceu Londrina tranquilo, o Fluminense venceu o Avaí tranquilo, o Flamengo perdeu, era esperado para o Atlético, porque pelo que apresentou. Fecha o programa, então, e o Botafogo surpreendeu de forma positiva e bonita, honrosa, contra o Internacional lá em Porto Alegre. Fecha o programa do seu palpite envolvendo Vasco da Gama e Operário. Vasco vence com 2 gols, Nenê e Figueiredo. Eita. Tá certo, então. Eita ferro! Então, estamos colocando um ponto final. Espero que você tenha gostado, curtido mais uma edição do Max Esporte. Muito legal, muito bacana. Vários assuntos debatidos, interessantes, literatura esportiva. Encontro marcado na próxima terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, no oferecimento de REN TV e Bye Bye Lixo.
discutindo os principais assuntos envolvendo o futebol e o esporte de modo geral, aqui pela TV Max, porque o Rio corre para Max.